Rodada ótima para o Botafogo. Eu diria até quase perfeita. Eu sou Gustavo Bandeira, jornalista e botafoguense, e aqui você está no Análise da Rodada do Fogo na Rede, onde eu te conto tudo sobre a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vou dar uma geral aí sobre todos os jogos e as situações dos times na tabela. Então, se você torce para outro time, fica por aqui que com certeza eu vou falar do seu clube. Bom, vamos aqui para a tabela do Campeonato Brasileiro. Vou botar aí na tela para vocês, para a gente começar com o primeiro jogo. O primeiro jogo foi Atlético Mineiro e Juventude, o único jogo na terça-feira. O Atlético Mineiro até pressionou bastante o Juventude, o Atlético Mineiro vem jogando melhor, ainda mais dentro de casa, agora com o Sampaoli. Teve algumas chances, né? Eu diria várias chances até de gol. O Rony desperdiçou muitas chances de gol e o Galo acabou ficando no 0-0. Um resultado, assim, que eu diria muito bom pro Botafogo, porque mesmo eu falando nos últimos vídeos, o Atlético Mineiro não vai mais ser um concorrente direto nosso, não tem mais confronto direto, o Galo tem 2 jogos a menos. E o Galo, com esses 2 jogos a menos, vai enfrentar o Fortaleza e o Sport dentro de casa. Então ele pode chegar, deve chegar aí, a 35 pontos, o que vai fazer ele ficar a 8 pontos do Botafogo. Se ele tivesse vencido, ele ficaria a 6, vencendo esses 2 jogos a menos. Então, quanto mais o Galo tropeçar nesse momento, melhor, porque das equipes de baixo aí eu vejo como que tem mais chance de se aproximar ali da gente. Bom, o próximo jogo foi Palmeiras e Vasco na quarta-feira. Eu vi um pouquinho do primeiro tempo desse jogo, já que a gente estava chegando ali no Newton Santos, arrumando as coisas, enfim, um amasso do Palmeiras. O Palmeiras fez 3-0 muito rápido, o Vasco desfalcado aí pelo Barros e pelo Cuesta, que com certeza fizeram falta. O Flaco Lopes e o Vitor Roque seguem em uma dupla impressionante, né? Dupla de ataque que está rendendo bastante. Palmeiras até fez um gol anulado no segundo tempo também com o Vitor Roque, mas ficou no 3-0 mesmo. Palmeiras segue aí na briga forte pela liderança e pode assumir a liderança com os jogos a menos que tem, já que o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo. O Palmeiras aí tem 24 jogos, o Flamengo tem 25 e os jogos a menos do Palmeiras são Juventude em casa e Santos fora. O Flamengo só tem o Sport fora como um jogo a menos. Então acredito que o Palmeiras vai assumir a liderança com esses jogos que ainda tem a fazer. Outro jogo às 7 horas da noite na quarta-feira. Esse aí já nos interessa mais. Mirassol e Bragantino. Bragantino abriu o placar, poderia ter feito 2-0, uma chance cara a cara ali do Mosqueira com o Walter. O Mosqueira, que o Botafogo se interessou muito esse ano, deu um pique ali impressionante, mas acabou desperdiçando. Depois o Mirassol empatou com o Reinaldo, uma chance ali meio cagada, eu diria, né? Muita sorte, o Reinaldo, a bola acabou batendo nele, encobrindo ali o goleiro do Bragantino, o Cleiton. E aí, o Mirassol até teve algumas oportunidades, o Bragantino também, mas ficou no 1-1, o que eu diria que foi um excelente resultado pra gente, porque o Bragantino não se aproxima da gente, o Bragantino vai a 35 se tivesse vencido, né? E o Mirassol fica com 43. A gente passou o Mirassol por causa do número de vitórias, nosso saldo é menor que o do Mirassol, mas o número de vitórias é o primeiro critério, então a gente está na frente do Mirassol, apesar de a gente ter um jogo a menos. O jogo a menos do Mirassol, um jogo a mais, quer dizer, o Mirassol tem um jogo a menos em relação a gente, o jogo a menos deles é contra o Fluminense, lá em Mirassol. Então vamos torcer para que esse jogo seja provavelmente empate, até para segurar o Fluminense, que também está disputando com a gente, ou enfim, ou o Mirassol vencer e depois a gente tira essa diferença lá na frente. Falando em Fluminense, Sport e Fluminense 2-2 também às 7 horas na quarta-feira, vi alguns pedacinhos desse jogo também. O Fluminense, pelo visto, foi superior, teve mais chances, chegou a ficar muito perto da vitória, gol de pênalti do John Kennedy, que quase desperdiçou. O Lúcio Acosta abriu o placar, o Sport empatou com um golaço cara a cara ali do Lucas Lima, cavadinha por cima do Fábio. E no último lance, o Luan Cândido empatou, o lance até que foi checado pelo VAR. Tiveram muitas polêmicas de arbitragem nesse jogo. O Luan Cândido, eu nem sabia que estava no Sport, né? Jogador que foi do Bragantino, estava no Grêmio também. O Botafogo se interessou por ele no início do ano, quase fez uma troca ali com o Danilo Barbosa com o Bragantino. Bom jogador, bom lateral esquerdo, acabou empurrando para dentro da rede num cruzamento. E um excelente resultado, né? O Fluminense estava se aproximando mais da gente, continuaria com a mesma diferença de pontos, mas se eles vencessem os 2 jogos a menos que tem, o Mirassol fora, como eu já falei, e o Ceará em casa, eles igualariam o nosso número de pontos. Agora que a gente venceu e eles tropeçaram, mesmo se eles vencerem os 2 jogos a menos, eles vão ficar aí a 2 pontos da gente, vão ficar com 41, enquanto a gente vai ficar com 43. Bom, outro jogo que também foi bom pra gente, mas não são a nossos adversários diretos. Eu acho que a partir dessa rodada já dá pra cortar de vez. Eu falo isso toda a rodada, mas eu acho que a partir dessa aí, Inter e Corinthians não nos interessam mais. O Guinegão abriu o placar pro Corinthians, o Hugo fez um gol anulado, lateral esquerdo Hugo, aí ex-Guarani, fez um gol anulado pro Corinthians, e depois o Carboneiro empatou com um lance polêmico de pênalti no último lance, deu o que falar. Enfim, os dois continuam naquela coisa de sempre, né? Meio de tabela,
aquela coisa que ganha um pouquinho, perde um pouquinho, empata muito, e aí o Corinthians tá ali em 13º, 30 pontos, mesmo número de jogos que a gente, 26 jogos para cada, o Corinthians tá a 13 pontos da gente, mesmo com confrontos direto lá na antepenúltima rodada. Eu acredito que o Corinthians não tem mais nenhuma chance de passar o Botafogo ou se aproximar, a não ser que embale uma sequência de vitórias muito louca. Serve para o Internacional também, apesar de ter um confronto direto agora, nesse próximo sábado, às 6h30 lá no Beira-Rio. O Inter tem um jogo a menos também, contra o Bahia, a se realizar lá na Fonte Nova, mas acredito que o Inter não vai vencer o Bahia, então assim, o Inter tá a 14 pontos do Botafogo, mesmo se ganhar o confronto direto vai ficar 11, mesmo se ganhar do Bahia vai ficar 8, assim, muito difícil. Ramon Dias, lá, novo técnico do Inter, fez seu segundo jogo e não conseguiu vencer, mais um empate. Bom, Botafogo e Bahia, falamos muito desse jogo lá na transmissão, né? Nossa transmissão que a gente sempre faz diretamente do Newton Santos. O Bahia começou melhor, fez 15 minutinhos bons ali. O Botafogo depois tomou conta da partida, principalmente depois da saída do Luciano Juba, lateral esquerdo, que é o artilheiro da equipe no campeonato, muito importante para o time do Bahia. O Botafogo abriu o placar, boa jogada do Vitinho com o Santos Rodrigues. No segundo tempo, primeiro lance, segundo tempo, uma boa jogada ali pela direita, Savarinho cruzou, Cuiabano chutou o Jefinho, deu uma de centroavante e empurrou já na pequena área para o fundo das redes. E aí o Bahia fez um gol de falta ali, achado com o Rodrigo Nestor, desviado, e mesmo com o Sanabria expulso por simular, né, ele já tinha amarelo, fez uma simulação ali de pênalti, polêmica também, mas enfim, eu particularmente achei que era para ele ter sido expulso, mas o Bahia melhorou, com a menos do jogo, o Botafogo sofreu um pouquinho, o David fez umas mudanças para segurar a equipe, botou o Alan, e tirando o Nilton, que não tinha nada a ver, o Nilton estava muito bem em campo, ainda mais pela bola aérea, enfim, tirou o Cuiabano, botou o David Ricardo, que é zagueiro, para jogar de lateral esquerdo improvisado. Então assim, o Botafogo realmente quis segurar o resultado, e segurou bem. Agora o Botafogo tem aí 43 pontos, está em quarto. Botafogo finalmente entra no G4, finalmente ficou uma rodada pelo menos no G4. E agora tem tudo para ir no Beira-Rio buscar um bom resultado para se manter dentro do G4 da competição. Confronto direto que a gente venceu é importantíssimo, porque a gente vai para frente do Bahia, mesmo o Bahia tendo esse jogo a menos contra o Inter que eu já falei aqui. Se o Bahia vencer esse jogo a menos contra o Inter, ele não passa o Botafogo, tá? Igualaria em número de vitórias, mas o saldo do Botafogo é bem maior, 16-3 aí do Bahia. Então foi fundamental essa vitória do Botafogo, até para abafar toda a crise aí que o Botafogo estava tendo. Bom, Santos e Grêmio, não vi esse jogo, né? Foi no mesmo horário do jogo do Botafogo. O Grêmio abriu o placar com o Edenilson, teve um gol anulado aí do menino Alisson, e depois o Santos, disseram que o Santos tomou conta da partida, eu vi os melhores momentos, realmente achei o Santos melhor. Lautaro Dias empatou no finalzinho ali, Neymar comemorou muito lá nos camarotes. Enfim, o Santos tá jogando melhor com o Vojvoda e tá naquela, né, tá fazendo uma campanhazinha de meio de tabela, tá ali com 3 derrotas, quer dizer, não, esse aqui é o Vitória, tá com 4 empates e 1 vitória nos últimos 5 jogos, então assim, tem aí 7 pontos em 15 disputados. O Santos realmente está melhorando e acredito que não vai cair, apesar que hoje é a equipe mais próxima do Vitória. Bom, outro jogo aí, na verdade, outro jogo na quarta não, né? Falando em Vitória, na quinta-feira o Vitória jogou ontem às 7 horas contra o Ceará, venceu por 1-0, não foi um jogo muito bom de ambas as equipes, o Vitória foi superior no primeiro tempo, viu um pouquinho no primeiro tempo, o Ceará foi superior no segundo. Zé Marcos fez o único gol aí, assistência do Halter, ex-jogador do Botafogo, né? Falar ex-nosso, Halter é muito criticado pela torcida do Botafogo, mas está indo bem lá no Vitória, capitão da equipe. Enfim, o Vitória com o Jair Ventura consegue seu primeiro triunfo aí, né, sua primeira vitória, e agora começa a botar pressão nas equipes grandes que estão mais perto dele, né, com 28 pontos o Santos, com 29 o Inter, com 29 o Atlético, mesmo tendo 2 jogos a menos, aí acho muito difícil brigar para não cair. Corinthians com 30, o Vasco também volta para essa disputa, a não ser que vença o Vitória em São Januário. Tem Vasco e Vitória em São Januário às 4 horas no domingo. Então vai ser um jogo importantíssimo para o Vitória aí no Campeonato Brasileiro. Bom, outro jogo ali próximo das 7 horas, 7h30 aí, Fortaleza e São Paulo na quinta-feira. Fortaleza acabou perdendo, né, e praticamente dando adeus a chance de ficar na Série A, porque o TAP abriu o placar, depois o Rigoni foi expulso do lado do São Paulo, e o Luciano matou o jogo no finalzinho ali no contra-ataque, bonita jogada de contra-ataque da equipe São Paulina. E assim, gente, o Fortaleza, tá difícil a situação, né, cara, 21 pontos, 25 jogos, tem um jogo a menos, mas é contra o Galo fora de casa, tá 7 pontos sair da zona. Eu falava que o Fortaleza ainda dava esperanças aí de talvez sair da zona de rebaixamento, mas acredito que agora complicou muito, tinha que vencer esse jogo contra o São Paulo para continuar sonhando aí em ficar na Série A. Pelo visto, a situação realmente complicou demais, mesmo com o Martim Palermo fazendo um início de trabalho ok lá pelo Fortaleza. E o último jogo, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, confronto direto aí pela liderança do Campeonato Brasileiro.
O Cruzeiro acho que desperdiça sua chance de entrar de vez na briga pelo título, né? E o Flamengo acaba dando a liderança para o Palmeiras. Se o Palmeiras venceu os 2 jogos a menos. Um jogo muito movimentado, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo foi meio ruimzinho, os últimos 20 minutos melhoraram ali. Os 2 goleiros fecharam o gol, tanto o Cássio quanto o Rossi. 2 atuações de destaque dos goleiros. E agora, o Cruzeiro, como eu falei, fica muito distante da briga pelo título, porque ele já está com 26 jogos, o Flamengo tem um jogo a se fazer, o Palmeiras tem 2 jogos a se fazer, então acredito que a briga pelo título realmente vai ficar entre Flamengo e Palmeiras, que tem um confronto direto lá no dia 19, daqui a 3 rodadas, né? Dia 19 do 10, 19 de outubro às 6h30 no Maracanã, que pode decidir muita coisa. Se eu tivesse que apontar vencedores dessa rodada, eu apontaria o Palmeiras, o Botafogo e o São Paulo, que foram os únicos entre os 10 primeiros a vencerem, e o Vitória também, que começa a sonhar realmente em permanecer na Série A e se aproximar aí dos grandes, que bota a pressão, porque foi o que eu falei aqui na última rodada, todos os times próximos do Vitória são equipes grandes, então se o Vitória se salvar, a tendência é um grande cair, tá? A não ser que o Ceará bobeie muito, porque o Ceará já tá com 31, precisaria de 3 a 4 vitórias para se salvar do rebaixamento. Mas assim, eu acredito que se o Vitória salvar, deve cair ou o Santos, ou o Inter, o Atlético Mineiro, ou o Corinthians, ou o Vasco, são os mais próximos aqui. Mas precisam fazer o básico também para não cair, então ainda continuo acreditando que essas 4 equipes vão cair. Bom, rodada excelente pra gente, como eu falei, né? Excelente não, mas ótima, quase perfeita. O Botafogo mantém a distância pro São Paulo de 5 pontos, aumentou a distância pro Bahia 3 pontos, passou o Mirassol pelo número de vitórias. Vamos ver aí com jogos atrasados, o Botafogo vai continuar na frente. Mais importante é o Botafogo pontuar no Beira-Rio no próximo sábado às 6h30. Amanhã, né? Já tô gravando aqui na sexta-feira. Então o Botafogo precisa pelo menos empatar no Beira-Rio. Acredito que a gente tem altas chances de vencer, mesmo com os desfalques. Vamos ver se o Botafogo apronta mais uma vez lá em Porto Alegre. O Botafogo gosta bastante de ganhar do Inter fora de casa. Bom, é isso, galera. Deixa o like aí, se inscreve no canal se você gostou do conteúdo e continua aqui acompanhando a gente, porque aqui tem todo dia conteúdo de Botafogo. Beleza? Tamo junto. Saudações alvinegras.